pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. É uma honra tê-los aqui. Aproveitem as nossas atividades. Agradecemos também a todos aqueles que se esforçam, trabalham para que essa atividade se realize. Nós temos uma equipe técnica que faz todo o suporte, preparando esse ambiente também, no que diz respeito ao som, às luzes, à gravação, para que a gente tenha aí o trabalho bastante interessante. Para que a gente possa iniciar as nossas atividades, convido a todos para que juntos façamos uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, melhor amigo, aos espíritos bondosos que nos acompanham nessa caminhada, os nossos protetores, anjos da guarda, também os trabalhadores dessa casa que tanto nos auxiliam, não só nessa atividade, mas como também nas demais frentes de trabalho que ela dispõe. Que desde já nossa atenção esteja voltada para o que será tratado, a fim de absorvermos as informações mais interessantes que dizem respeito à nossa existência, nos preparando para as adversidades, enfrentando os nossos problemas, as nossas dificuldades, sempre considerando que tudo isso é passageiro e com certeza serve para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Que desde já, então, nos deixemos envolver pelas energias e pelos fluidos aqui dispostos, a fim de aproveitarmos de todo esse trabalho. Agradecemos uma vez mais, Jesus, por essa oportunidade. Em seu nome e em nome de Deus, damos por aberto os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Nesta ocasião, temos o privilégio de receber o João Vicente de Melo, que, fazendo uso da palavra, trará suas considerações a respeito do tema A Crise de Valores na Sociedade Atual. Vamos então prestigiar e ter o respeito necessário para com o nosso irmão palestrante. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que a mensagem de paz e amor do Mestre Jesus possa sempre estar entre nós. É uma grande alegria estar aqui com vocês no Centro Espírita Amor e Caridade, casa onde já fui trabalhador, voluntário, e que hoje venho aqui trabalhar também em nome de vocês e principalmente em prol de mim, né? A gente sabe que quem presta todo e qualquer trabalho voluntário está muito mais ajudando a si próprio do que ao trem. Então é uma grande alegria realmente estar aqui, em especial, até correndo o risco de ser um pouco injusto com alguns nomes, mas agradecer muito ao André Bossá e à Mônica Dabos, que abriu esse espaço
para o ciclo de palestra de temas da atualidade. E rapidamente, não querendo cansar os vossos ouvidos, mas esse ciclo de palestras, né, nasceu ali na pandemia. Alguns trabalhadores em atividades online resolveram falar, né, discursar, expor as suas opiniões sobre determinados temas que, se a gente for ver, não são talvez tão atuais, por exemplo, aborto, depressão, redes sociais, suicídio, homossexualidade, luto, os novos formatos de família, racismo, o transtorno espectro autista e outros temas, como, por exemplo, drogas, que o Orlando Dias veio aqui no dia 16 e já falou, e que vai se encerrar, salvo engano meu, no dia 16 de novembro, com o Birajara Maitinger, falando sobre os novos formatos de família. Então isso começou na pandemia, havendo o término do lockdown, as atividades voltando à forma presencial. Algumas pessoas resolveram levar esse ciclo da maneira presencial às casas espíritas. Então aqui também vai rapidamente um agradecimento a Renata Fabiani. Sem ela, provavelmente esse ciclo não existiria, porque desde o começo ela que realmente batalhou, realmente foi atrás das pessoas, dos expositores, e graças a ela e também aos colegas expositores, os temas foram levados a centros não só aqui de Bauru, mas também da região, como Agudos, Bariri, Jaú, Piratininga, e isso já, salvo engano meu, já faz uns 12, 13 ou 14 casas espíritas. E agora no ano de 2026 já estamos aqui no SEAC, no Irmã Catarina e também agendados para ir em São Manuel. Então, novamente, obrigado à diretoria para abrir esse espaço para a gente falar, talvez dos temas que eu citei aqui. A gente pode falar das redes sociais ou da internet, que realmente é um tema atual, mas dos outros, se a gente for ver bem, já existe aí há milhares, centenas de anos, e realmente, eu até lembro quando foi proposto a esse ciclo, a gente queria botar temas polêmicos. Aí nós achamos que o temas polêmicos, esse título ia ser muito polêmico, aí resolveu temas da atualidade, porque ainda mexe um pouco com a gente, e a doutrina espírita, sendo assim muito, uma doutrina muito racional, muito liberta para as ideias, que dá realmente uma gama de discussão de assuntos, já que ela não é engessada, não tem dogmas, não tem proibições, né? Ela dá uma abertura de nosso raciocínio, já que o fundamento dela é que nós a estudemos, a conheçamos e temos a opção ou não de colocar no nosso dia a dia. Então a gente acaba fazendo ou não as mudanças que desejamos. A próprio Kardec, né, nos legou isso, entre a ciência e a doutrina. Se a ciência provar contrário, siga a ciência. Então, a gente tem essa liberdade de podermos discutir, inclusive de mudar opiniões através da nossa reflexão. Esse ciclo, para encerrar, né, no final agora do ano de 2024, acabou se transformando em um livro, onde os expositores foram convidados a escrever artigos sobre o assunto que levou ao centro as casas espíritas, e aí um benfeitor anônimo bancou, né, produziu aqui a tiragem desse livro, e na última Feira Amor foi feito o lançamento desse livro. Então, aquela ideia que começou lá na pandemia, na questão das palestras online, dos debates online, acabou derivando para esse livro. O livro se encontra à venda aqui na biblioteca do SEAC e também na livraria da USE. E toda a renda da venda dele vai para a USE de Bauru. Não vai para nenhum dos escritores aqui. Tudo bem? Então hoje me foi passado, né, de falar para vocês sobre a crise de valores nos dias atuais. E antes de eu entrar ainda realmente no assunto, quero lembrá-lo a vocês, aqueles que já conhecem um pouco da doutrina espírita, o momento pelo qual nós passamos de transição planetária, onde deixaremos, né, o nosso mundo de provas e expiações para sermos, né,
nos transformarmos em um mundo de regeneração. E o Chico, em algumas obras, por exemplo, A Caminho da Luz, no próprio Consolador, em alguns pinga-fogos que ele participou, ele falava muito bem sobre a questão que, nesse processo, a migração de espíritos que iriam passar por esse planeta. Eu gostaria que vocês guardassem essa informação, porque daqui a pouco eu vou lembrá-los dela. Mas vamos lá, né? Valores. Como é que a gente pode saber o que é valor, né? O que são valores? Porque cada um de nós, dentro da nossa individualidade, temos a nossa própria conceito, a nossa própria explicação de valores. E aí, buscando no Google, se fosse antigamente eu ia falar que ia buscar no Aurélio, né? E os mais novos aí com certeza não vão entender esse trocadilho, mas buscando no Google achei um conceito que casa muito bem com a nossa ideia aqui da exposição de hoje. Que valores são juízos construídos socialmente, fundamentados na ideia do bem e mal, do certo e errado. Bom, João, mas o que é certo e errado e o que é bem e mal? E aí a gente recorre ao Livro dos Espíritos, na questão 630, onde Kardec inquiriu isso à espiritualidade. Como se pode distinguir o bem do mal? E a espiritualidade, de uma maneira muito simples, mas muito objetiva, nos explica que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Nós conhecemos as leis de Deus, as leis divinas, as leis naturais, mas então a gente consegue fazer uma ideia bem clara do que é bem e do que é mal. E a gente muda às vezes essa ideia no decorrer da nossa vida, da nossa existência, porque mudamos a nossa refletimos e mudamos a nossa forma de pensamento, e principalmente porque vivemos momentos diferentes durante a nossa vida. Bem como se morássemos às vezes em outro país, com outra cultura, dos conceitos considerados em algum lugar como bem ou mal, certo ou errado, poderiam mudar. Cito, por exemplo, de uma maneira bem rasa, a questão da bigamia em alguns países, que é aceito, e no nosso país, inclusive, é ilegal. Mas é uma cultura, seria uma coisa certa e seria uma coisa do bem, né? Para onde eles assim o entendem. Com uma esposa já é difícil, imagina com várias, né? Mas vamos lá, alguns valores são bem definidos na nossa sociedade, né? Então, por exemplo, honestidade, respeito, responsabilidade, liberdade, confiança, solidariedade, compaixão, cortesia, cooperação, são coisas que nós entendemos como coisas boas e que aqueles que são pais, mães, avós, tios, desejam para os seus filhos, desde lá da mais a tenra idade. Mas de onde nós aprendemos esses valores? De onde eles vêm? John Locke, um filósofo francês, que viveu de 632 a 1704, disse que o homem, a criança no caso, era uma folha em branca. Ele disse que era uma tábula rasa, né, onde o conhecimento, a experiência, né, seria adquirida conforme a sua vivência. E não trazemos nada inato. Eu me recordo particularmente, quando estudei isso na faculdade, fiquei meio indignado com John Locke. Mas fazer o quê, né? John Locke é John Locke, eu sou um simples João, então não dá para debater isso, até porque geralmente as faculdades não reconhecem o professor Hipólite como o que ele realmente foi, um grande educador, talvez também um filósofo da educação como John Locke, mas por causa da derivação para Allan Kardec, mas tudo bem, isso é um valor que eu crio, então olha só, eu já expondo um valor aqui meu para vocês. Mas John Locke falou isso. E aí, será que realmente não trazemos nada, né? Tudo
vem adquirido conforme a nossa vivência? E aí, novamente, eu recorro à questão 180 do Livro dos Espíritos, que diz: passando deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Foi a indagação de Kardec a eles. E, novamente, a resposta muito clara: sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então vejam bem, diferente do que Locke afirmou, nós trazemos alguma coisa inata, nós já trazemos algum conhecimento, trazemos a inteligência dentro de nós. Se assim fosse, continuaríamos, como disse lá, né, na questão também do Livro dos Espíritos 115, que fomos criados simples e ignorantes, e assim continuaríamos. Então vejam bem, nós trazemos alguma coisa. Isso, a maior prova que nós podemos ter disso, somos nós aqui. Hoje somos a nossa melhor versão espiritual. Se fôssemos um carro, seria um modelo Plus, Super, SR, X, cheio de letras e números, porque estamos na nossa melhor encarnação nesse momento. Então, há sim valores que trazemos de vidas passadas. E a própria psicologia, bem como a doutrina espírita, em algumas obras, sempre nos dá aquela orientação ou aquela preocupação que devemos ter com os nossos pequenos, até a idade dos 7 anos principalmente. Por quê? Porque nessa fase as crianças, primeiro, elas estão muito mais próximas da espiritualidade ainda. Eu sei que não existe no mundo espiritual prazos, né, como eu acabei de falar, regras, mas digamos que a gente está lá, desencarnado. Vamos lá para o Ministério da Reencarnação, ficamos ali, vamos botar 2 anos, né? Fazendo todo o processo, se assim for necessário, para a próxima encarnação. E chegamos aqui como bebê e vamos tendo desenvolvimento. Então, até os 7 anos está muito próximo, estamos muito mais próximo da nossa vida passada do que da vida que se pode ter, que está aberta a nós aqui. Então, o espírito ainda está bem sensível a receber estímulos de novos valores ou de reforço de valores de outras encarnações, bem como também bem aberto para que nós possamos, trabalhando bem, poder, digamos, de algum modo, atenuar aqueles valores que não são tão valores como os vícios e os defeitos. E é muito interessante, ressalto novamente, como a psicologia e a doutrina espírita trabalham muito alinhados nessa questão até os 7 anos de idade. Mas e aí depois? Nascemos, trazemos algumas coisas inatas, que inclusive, fazendo um breve exemplo aqui, a gente de vez em quando não fica maravilhado aí, quando ouvimos ou vemos vídeos ou notícias de crianças de 3, 4 anos tocando obras magníficas de Mozart no piano. E qual a explicação? Mas eu, por exemplo, não sei tocar piano, nem violão, nem nada, mas diante dessa maravilha, depois que a gente nasce, de onde nós podemos criar os nossos valores? Então, lembro que, primeiro, a educação familiar. É dentro da casa, é dentro do nosso lar, dentro desse primeiro ciclo social que o espírito vem inserido, onde ele recebe os primeiros estímulos tão importantes para a sua formação, principalmente valores. Então é lá onde ele aprende as primeiras coisas, onde eu disse, né, ele pode ter valores de encarnações passadas, ressaltados, reforçados, fortalecidos, para viver essa vida que se abre diante dos seus olhos. E aí eu trago uma citação de Divaldo Franco, quando em 2018 passou em Fernandópolis, que disse que a família é a célula máter da sociedade. Quando a família se desagrega, a sociedade sucumbe.
E ele complementou que nós espíritas temos o dever de ir contra tudo que atende em desagrado da família e da sua destruição. Então aqui é uma questão assim, a experiência de determinadas, talvez algumas funções que nós temos na sociedade, nos mostra que famílias desagregadas, desajustadas, realmente tendem a criar novos integrantes ou novos elementos também desajustados. Não é uma regra, já que não existe uma regra disso daí, geral, né? Mas a maioria, infelizmente, realmente tende a não ter valores talvez tão próximos de como nós conhecemos. Então, fica novamente aqui. O primeiro local de reforço ou de ensinamento de novos valores é a família. Logo depois vem a educação sistematizada, é aquela fase onde a criança já vai para a escola. A educação sistematizada é aquela que a gente chama mesmo de formal, de escolar, de ir lá na escolinha. Hoje já se começa tão cedo, né? Já se tem o berçário, já se tem a educação infantil lá, bem novinho mesmo. Mas é onde ele começa a ter também, a receber valores. Então, por exemplo, ele aprende a seguir regras que não são da sua casa, ele começa uma convivência social com outros colegas, ele começa a ter que cumprir horários e prazos dentro da escola, e eu estou falando isso de pequenininhos mesmo, tá? Quem aí não conhece, por exemplo, que lá tem a hora do soninho, então é a hora que tem que deitar e dormir mesmo. Então a gente começa bem assim, parece coisas que no nosso cotidiano são tão sutis, né, ou tão pequenos detalhes que não tem tanta importância, mas a criança já começa ali a receber também estímulos que irão fazer a formação dos seus valores. Dentre outros vários também eu vou citar a educação social, que aí quando está um pouquinho maior começa a conviver com pessoas, e aí vem as diversidades, né, de opiniões, diversidades culturais e principalmente de valores de outrem. Ou seja, a gente já traz uma bagagem nossa e temos que começar a moldá-la de acordo com o que recebemos. Trago um exemplo assim, inclusive um exemplo triste, que eu nem poderia dizer que seria valor, mas eles entendem assim, tanto na sistematizada como também na social, dos neonazistas que acreditam que tanto o nazismo como as questões de Hitler e tal são corretas, e até hoje se pegam aos valores por ele pregado, né, de questão de racismo, de questão de raça pura e outros assim. Então, para eles isso são valores. Para a grande maioria da sociedade é uma coisa que nem, digamos, merece um debate de ideias, porque realmente, pelo menos o João aqui, não considera aquilo como um valor. Mas, para ele sim. Então, olha aí o reflexo da educação sistematizada e da educação social que pode fazer. Alguém nesses últimos dias aí não ouviu nada sobre um tal de orelha? Alguém que nunca ouviu pode levantar a mão? O senhor não ouviu do orelha? Não? Provavelmente, a do cachorro, o senhor ouviu? Ela que falou. Olha, com certeza o senhor está bem desligado, mas acho que é uma bênção, viu? Por que eu vou falar isso? E provavelmente não é a intenção de fazer julgamentos aqui do que é certo ou errado, mas justamente trazer vocês a reflexão do tema. Um resumo, acho que não tem necessidade, mas de um resumo, um cachorro que foi morto lá numa praia de Santa Catarina, e de repente eram 6 jovens de classe média alta, depois era 4, agora é 1 e tal, considerações assim. E aí a gente de repente viu a internet, as redes sociais bombardeada por todo tipo de considerações. O senhor viu? Tá. Então, estava com tanta esperança no senhor ainda, porque eu não sei se é uma coisa que foi tão agradável acompanhar como não está sendo.
Sim, isso, pessoas que se diz bem financeiramente, bem influentes lá de Santa Catarina. Agora, volto a repetir, não estou aqui defendendo maus trato a animais, seria um absurdo vir aqui falar isso para vocês, mas a reflexão que eu gostaria de trazer a vocês. E dentro disso tudo, que eu também infelizmente vivenciei, acompanhei vídeos, textos, reportagem de grandes mídias do nosso país e até mesmo do exterior, porque saiu acho que no Washington Post, também na CNN Internacional e outros órgãos da imprensa, me surpreendeu a seguinte frase que eu trago para vocês textualmente. Pessoas agredindo os agressores, ou pelo menos tentando proteger os animais, indo para cima dos agressores. E eu acho isso perfeito. Fecha aspas. Esse texto está literalmente, textualmente. E o que me causou um pouco de surpresa? Que essa frase é de alguém muito influente no mundo espírita, alguém que tem palestrante, uma pessoa muito admirável por algumas questões mesmo da doutrina, com milhares de seguidores nas redes sociais. O meu entendimento é que ela achou perfeito os agressores de animais serem agredidos. E aí a reflexão que eu quero trazer para vocês, e não, volto a repetir, não é o meu papel aqui fazer defesa seja de quem for, mas eu gostaria de trazer para vocês uma parte bem rápida de Lucas 6, lá no versículo 27. E ele, vocês sabem muito bem de quem eu estou me referindo, disse assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam ao bem aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Então, a minha reflexão, eu devo me indignar com esse tipo de atitude bem atual? Trouxe um caso para vocês bem atual mesmo, né? A gente não pode aceitar, mas a minha reflexão, volto a falar para vocês, quando eu desejo a essas pessoas o mesmo tratamento para qual eles fizeram com o animal, e nós estamos falando de notícias recebidas pela internet, pela mídia, pela imprensa, eu não estou me comparando a eles? Foi isso que o Cristo nos ensinou? Então a gente deve esquecer a passagem dele aqui e voltar como era antes ainda, na época de Moisés, a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Então, essa é a reflexão. Nós devemos nos indignar, devemos promover leis mais severas, leis mais justas, leis que realmente sejam respeitadas, mudar a nossa cultura para realmente aprendermos o que é bem ou mal, e nós que nos apresentamos, nem espíritas, que nós nos apresentamos como cristãos, mudar isso na nossa cultura, mas sem ódio, sem discurso de violência. A justiça, quando vem aclamada através de ódio, de rancor, de sentimentos negativos, ela não é justiça, ela é vingança. Então, é isso que a gente deseja? Às vezes passamos por momentos realmente de dificuldades no nosso país, de tanta impunidade, de tantas coisas erradas, e daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nisso aqui, mas voltar à questão da violência, voltar à questão do vamos resolver no oba-oba, não é melhor nós lutarmos e mudarmos
as leis, mudarmos os nossos costumes, e é um processo que leva tempo, e aí vem o nosso imediatismo, a maneira como as coisas devem ser acertadas ao nosso entender. E aí quero fazer rapidamente uma alusão, e talvez esse alguém, se eu não vou perguntar se todo mundo já leu o livro Acabando, ouviu o filme, mas vamos no filme, tem um trechinho lá, vamos nos colocar no papel de juízes. Temos essa cultura, temos esse poder, temos esse conhecimento. Então, essa é uma das reflexões que eu trouxe para vocês hoje. De um tema bem atual, sim. Que nos proporcionou, infelizmente, um cachorrinho lá de Santa Catarina chamado Orelha. Mas vamos falar agora, de um modo geral, de algumas outras crises atuais. Então eu trago para vocês também a minha reflexão sobre a questão de falta de respeito para com o outro, para com a opinião do outro. E aqui vou tocar num tema bem que dá até um pouco de medo nas casas espíritas de falarem, que é político, mas deixo bem claro que não é partidário. Hoje nós vivemos uma polaridade muito grande de esquerda e direita, e não estou aqui para julgar o que é certo, nem para falar minha opinião pessoal, mas vejam bem, se eu faço uma crítica ao candidato, à pessoa que hoje está na esquerda, né, da esquerda, se eu faço uma crítica, eu já sou considerado direita. Se ao contrário eu faço uma crítica a alguém da direita, eu já sou considerado esquerdista. Então a primeira coisa que nós perdemos aí é o nosso bom senso, o nosso discernimento de fazer críticas positivas ou negativas. Então eu não posso fazer uma crítica de algum ato das pessoas da esquerda, por exemplo, que eu já viro como é que diz, um partidário da direita, e vice-versa. Então, onde a gente não pode discutir? Onde se tem a democracia? Então, nós não vemos uma democracia. Dentro desse mesmo ponto, aí quando eu encontro alguém que é adverso ao meu posicionamento, seja de esquerda ou de direita, eu quero mudá-lo totalmente. Eu não quero respeitar dele. E aí a gente costuma usar até de meios, às vezes, um pouco agressivos para com isso. Agressivos na palavra, não estou nem falando de agressão física. Porque eu quero dissuadi-lo, eu não respeito a opinião dele. E aí, novamente, eu trago para a gente refletir o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala, entre várias bem-aventuranças, mas ele fala: bem-aventurados que são misericordiosos. E lá no capítulo, o que ele procura nos ensinar? Que não devemos julgar os outros e evitar críticas que não sejam construtivas. Então veja bem, há 2000 anos atrás, Jesus já nos ensinava isso. Aquele momento relatado nas escrituras sagradas mostra bem essa divisão que tinha de povos lá, né? Não vou nem falar dos hebreus, né, diretamente, dos judeus com com o Império Romano, entre eles mesmos, entre os povos. E ele sempre ensinou que a gente não deve julgar. Então, fica essa reflexão dessa primeira crise de valor que eu trago para vocês. A segunda, orgulho e egoísmo. A gente vivencia muito isso no nosso dia geral. Por quê? Porque vivemos a nossa individualidade. Não temos um pensamento de coletividade. Ou seja, olho muito o meu umbigo e que seja tudo rodeado, seja tudo feito para mim diretamente. Então, não tenho essa questão de novos olhares ou de olhares abertos à sociedade ou ao meu próximo. E aí, novamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 do capítulo 11, o egoísmo é uma chaga da humanidade e deve desaparecer da terra, porque impede o progresso moral.
Nós temos que deixar de ter essa visão muito compactuada para o meu eu, o que é bom só para mim, e expandir essa visão. O terceiro que eu trago hoje também para vocês, para reflexão, é a questão do materialismo extremo. Temos, né, a visão, né, de olharmos muito para o que a pessoa tem, ou até mesmo porque ela aparenta ter. E deixamos de observar o ser dela, o que ela leva dentro de si. E aí trago uma historinha para contar para vocês de um conhecido, de um amigo, que exerce a profissão de odontólogo numa cidade que não é aqui da cidade de Bauru, e que é fascinado por carro. E ele está sempre com um carrão. Então é carrão bonito, carro novo, tal, e está lá. E numa conversa com ele, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. João, eu tenho que estar sempre com um carrão assim, um carro bonito, chamativo. Porque se eu tiver um carrinho mais simples, mais popular, a hora que eu encosto e a pessoa me olha, oi doutor, tudo bem? E olha o carrinho, ele vai pensar assim, nossa, deve ser um dentista muito ruim, porque não consegue nem ter um carrão, então ele não deve ganhar muito dinheiro e só tem carro barato, carro feinho. Então veja bem a filosofia dele, né? Aparentar ter alguma coisa, aparentar ter, né, um patrimônio maior, porque isso significa que ele tem um sucesso financeiro. E conhecendo ele, sei até que realmente ele tem. E pelo que eu ouço falar, é um bom profissional. Mas entendeu a ideia que ele passou das outras pessoas? Que a gente é muito realmente levado pela aparência da pessoa, pelo que ela veste, pelo que ela dirige, aonde ela mora. E damos muito valor a isso na nossa sociedade. Vivemos basicamente para isso. Tanto que a maioria, né, com todo respeito, não todos, mas a grande maioria. Tanto que hoje a gente vê aí algumas... Qual a profissão? Influencer. O que é isso? YouTuber. E é interessante como as mídias sociais, que vai ser assunto de uma outra palestra aqui, mostram sempre a gente bem, né? A gente abre lá, vê a pessoa bonita, a pessoa sorridente, fazendo selfie, tudo bonito. Às vezes umas fotos com tanto filtro que quando a gente encontra pessoalmente ainda olha para ver se é a mesma pessoa. Dificilmente a gente vê lá uma passagem triste. Tem alguns extremos, que esse tempo eu vi uma foto aí de o pessoal no velório, clicando lá. Mas é muito raro, geralmente é de coisas boas, festas, baladas, carrões, lugares bonitos. Então analisem bem como nós vivemos das aparências, ou damos valores para as aparências. E nessa questão de materialismo, nos apegamos muito a essa, não só essa questão de dar valores, mas nos apegamos muito a esses bens materiais. E até hoje, não sou uma pessoa muito letrada na doutrina espírita, de muito conhecimento, mas até hoje eu nunca vi um livro, em qualquer livraria, em qualquer biblioteca de uma casa espírita, que o espírito levou o que tinha aqui. Que ele chegou lá com corrente de ouro, com carrão, com casas. Até hoje não tive essa leitura. Reforça o que eu falei lá no começo, que o que nós levamos é o conhecimento que nós adquirimos aqui e principalmente os sentimentos que nós semeamos aqui. Então, esse materialismo nos impede a nossa evolução espiritual. A quarta, ignorância do conhecimento e pesquisa de conteúdos enriquecedores. Hoje a gente vive aí a fase das redes sociais novamente, né? Dos vídeos rápidos e curtos e de absorver notícia simplesmente daquele canal que às vezes a gente prefere mais, pega e já aceita como verdade dita e já começa a propagar aquilo.
E hoje tem um termo muito bonito aí, né, que se fala de fake news. E esses dias trazendo para vocês uma observação que a gente acha que é uma coisa nova isso, né? Fazendo um estudo de uma pequena passagem do Evangelho, eu não me recordo agora o capítulo, mas que tem lá uma rainha francesa, que ela dá um breve relato lá de como foi a chegada dela lá, que foi bem simples. E as pessoas mais estudiosas dizem que aquele relato lá no Evangelho é de Maria Antonieta, e talvez a gente vai lembrar alguma coisa da Maria Antonieta, primeiro que ela foi guilhotinada, ela era casada com Luís XVI, salvo engano da minha parte, mas uma famosa frase, né, diante da, digamos, da rebelião, da pobreza lá da sociedade francesa, que dizem que ela falou, se eles não têm pães, lhe deem brioche. E aí, estudando um pouquinho mais, descobri, né, que isso é tudo mentira. As cartas depois, historicamente estudadas, né, de Maria Antonieta, mostrava que ela tinha uma preocupação muito grande com o povo, com os pobres. Essa frase atribuída a ela vem de um historiador também bem conhecido por nós, Rousseau, que tinha essa, digamos, desinteligência, essa falta de desafeto com ela, e lançava essas notícias na época, quando ela ainda era princesa. Então, fake news não é tão moderno como a gente ouve falar agora, tanto de uns 4 ou 5 anos para cá. Já existe lá da época da Revolução Francesa. E Maria Antonieta foi uma das vítimas deles. Mas vamos voltar aqui para a nossa sociedade atual, né? A gente vive muito essa questão de buscar informações muito curtas, rápidas e às vezes não tão profundas. A maioria de nós, e me desculpem aí até os mais jovens, tem um pouco dessa preguiça. Então vê um artigo, toma como verdade e já começa a falar isso nos seus meios sociais, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, e entende isso como verdade absoluta. Não se aprofunda, não procura ver uma notícia e vê em vários canais, se deixa às vezes levar por grandes mídias no nosso país, fora do nosso país, tem essa preguiça mesmo cultural. E aí, novamente trago o que o Evangelho, né, o Espírito Verdade, legou para nós, espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Entendem como já 1867 foi o Livro dos Espíritos, agora não recordo o Evangelho, se foi 68, mas como o Espírito Verdade, que Hermínio Miranda nos apresentou na sua obra, que era Jesus Cristo, o Espírito de Verdade, tão falado nas obras de Kardec, já nos alertava para a necessidade de amarmos uns aos outros, que é o segundo mandamento que o Cristo nos ensinou, e de nos instruir, de sempre estarmos em movimento, sempre estarmos em busca de educação, em busca de informação. E ele não fala que instruí-vos, vamos ler toda a obra de Kardec, vamos ler todos os livros de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, não, instruir-vos, ou seja, vamos atrás de informações. E informações aprofundadas, informações realmente de verdade. Só assim podemos construir o nosso senso crítico. Se a gente se basear em uma única informação de um único local, a gente não vai para frente. Esses dias, Jorge Elarati esteve aqui em Bauru, inclusive esteve nessa casa espírita palestrando no domingo de manhã, e ele falou uma coisa muito interessante, inclusive para a doutrina espírita, que de vez em quando, eu até diria assim, de vez em sempre, aparecem pessoas aí que com novos ensinamentos, novos modos da doutrina espírita. E tudo bem, a doutrina espírita é progressista, ela vai se adequando, se
moldando para a sociedade atual. Mas o problema é que nós não podemos nos basear na informação de um espírito, mesmo que o médium seja renomado. A casa espírita não pode mudar o seu andamento porque um espírito de um médium falou tal coisa e vamos mudar tudo. Imagina, por exemplo, se um espírito aqui da casa ou se manifestasse aqui na casa e falasse: não teremos mais reuniões às segunda-feiras, porque segundas-feiras é uma data sagrada. E aí a diretoria aqui da casa simplesmente corta. Baseado no quê? Em uma informação de um espírito, de um médium? Não. Kardec nos deu o exemplo perfeito na codificação. Ele não sentou lá na frente de uma médium e fez pergunta e veio a resposta, ele escreveu a codificação. Por isso que chama codificação. Ele recebia várias mensagens de espíritos diversos, de locais diversos do mundo, e entendia que cada pergunta tinha uma resposta muito concisa com a outra. E ele começou a ver que as respostas tinham senso, elas se ligavam. Então, entendem a importância de nós procurarmos nos informarmos de várias fontes? Porque é importante nós falarmos isso aos nossos jovens. Trago mais uma, na minha concepção, né? Falta de iniciativa de mudanças. Acabei de falar, não sou eu, a doutrina espírita enfatiza a nossa evolução, ou seja, nós mudamos. Hamed, se não me engano, Hamed, um livro mesmo, fala que água estagnada apodrece. Então nós somos uma água corrente, nós estamos em mudança, em movimento geral. Mas, geralmente, desejamos procrastinar essa mudança, ou seja, deixa mais para frente, ou ainda terceirizamos essas mudanças, que seria o sexto item aqui. Como terceirizar? Eu quero que a minha esposa mude, porque tal coisa nela não me agrada. E aí eu quero causar a mudança dela. Eu não consigo mudar pequenos hábitos meus. Como eu vou mudar o trem? Não há como. O mais belo espírito que passou por essa terra nos mostrou que ele poderia propiciar mudanças, mas que a mudança era de cada um. Em todo momento que ele esteve aqui conosco, ele respeitou o livre-arbítrio de todos. Aqueles que o seguiram, seguiram por desejo próprio, ele não obrigou ninguém. Lembra daquele filho de mercador rico? Que quando ele pediu para despojar de tudo e seguir, ele não quis? Então, Jesus nos deu o maior exemplo de que as mudanças ocorrem quando nós queremos. Então, nós não temos poder de mudar ninguém. Mas aí, quando encontramos os nossos erros, a gente terceiriza. Foi fulano. Aí às vezes a gente joga até, estou obsediado, foi os meus obsessores. Ou culpa Deus, mas isso é coisa de Deus. Deus, eu devo ter tirado pedra na cruz, né? Se fosse assim, puxa vida. Ou ainda é destino, é karma. Então nós não assumimos os nossos erros e principalmente não realizamos mudanças que são necessárias. E a gente poderia falar de outras aqui, mas essas foi as que eu trouxe hoje para vocês. E aí, para finalizar, lembra que lá no começo eu falei da transição dos nossos mundos? E por que eu falei daquilo? Por que eu falei migrações de novas entidades, de espíritos aqui no nosso planeta, como Chico Xavier nos falou? Haroldo Dutra, numa palestra
que eu não me recordo agora que eu assisti dele, online, disse o momento, a gente entende, mas não foi as palavras dele, mas o meu entendimento aqui bem simples mesmo, que no momento dessa transição, foi aberto as porteiras lá do outro lado. É a última chance que nós e outros espíritos têm para passar para um mundo de regeneração. Então nós estamos recebendo espíritos de todos os tipos. E ainda bem que vem espíritos bem elevados para melhorar a energia do nosso planeta. Mas está vindo de tudo, gente. Então por isso que às vezes a gente se assusta com pessoas que matam esposas, matam filhos, que não aceitam a separação, pessoas que maltratam animais, pessoas que se valem tanto às vezes da sua autoridade, do seu poder e acabam fazendo mais mal do que bem, pessoas que se privilegiam a si próprio, a sua família, de acordo com a sua autoridade, com o posto que ocupa. Então a gente vive um momento terrível aqui. A gente está naquele assim que abrir a porteira do Adilá mesmo e veio tudo quanto é espécie de boizinho para cá. Inclusive nós, que estamos aqui também nessa barca. E se a gente ainda se indigna com determinadas coisas, se ainda a gente consegue ver alguns dos nossos valores, mesmo diante de tudo o que está acontecendo, é porque provavelmente nós estamos numa caminhada de evolução. E aí trago para vocês também as obras póstumas, né? Onde tem a manifestação de um espírito que diz que nós saberíamos quando chegaria o momento da transição, vez que duas coisas iam aumentar muito: suicídios e as doenças de ordem psiquiátrica. Em 2016 ou 2018, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez um estudo e falou que a depressão seria a doença do século. Por que eu quis ressaltar bem o ano, e eu tomei em dúvida se é 16 ou 18, eu acho que é 16, porque não tinha pandemia ainda. Então já se falou lá do caso da depressão antes da pandemia, imagina depois da pandemia. Então veja como está bem caracterizada essa questão da transição. Mas João, como é que a gente pode passar então bem por esse momento? Então, primeiro, vamos acreditar naquele que se apresenta como nosso governador do nosso planeta, Jesus Cristo, que depois de ter feito sua passagem aqui pelo nosso planeta, assumiu de muito bom grado esse comando. Então, nós não temos o que temer se a gente viver pelo amor, pela mensagem que ele nos legou. Se esses valores estão cada dia mais escassos na sociedade, vamos nos unir mais, não como espíritas, como os cristãos que somos. Vamos trabalhar mais, vamos difundir mais as palavras do Cristo, vamos nos enganjar nos trabalhos voluntários. Antes da reunião, estava vendo tanta oportunidade aqui no quadro de aviso do SEAC. Vamos levar esse bem às pessoas que precisam. Essa é a forma de podermos mudar a vibração do nosso planeta. E para encerrar mesmo a última frase, gostaria de trazer uma frase de Confúcio, né? Que é um filósofo chinês, que disse que a palavra convence, mas que o exemplo arrasta. Muito boa noite e obrigado. Obrigado. Nós aqui agradecemos a presença do João esta noite, trazendo informações preciosas, que as levemos daqui para a nossa reflexão,
e com certeza vão fazer com que a gente tenha uma visão um pouco diferente da habitual, em todos os sentidos, quero dizer. Dando continuidade aos nossos trabalhos, convocamos os passistas para que se dirijam às câmaras de passe, a fim de lá se prepararem para distribuir esses benefícios a quem desejar. Por outro lado, os nossos irmãos que desejarem tomar o passe, permaneçam em seus locais. Nós temos colaboradores que irão auxiliar, organizar essa demanda. Agradecemos desde já a presença de todos aqui no Salão Richard Simonetti. Nesta ocasião, segunda-feira de Carnaval, vieram nos prestigiar. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Essa casa é uma casa que está sempre com as portas abertas para receber todos aqueles que necessitam de informações preciosas como as que são tratadas aqui. Agradecemos também aqueles que nos prestigiaram até esse instante, assistindo essa palestra através dos canais da internet. Lembrando uma vez mais que essas palestras ficam gravadas e podem ser assistidas quando for oportuno, tanto no Facebook, na página do SEAC, como também na página do SEAC no YouTube. Vamos finalizar os nossos trabalhos e, para isso, convidamos a todos para que juntos façamos uma oração. É com sentimento de gratidão que encerramos as nossas atividades na noite de hoje, agradecidos pela espiritualidade, principalmente, que nos envolve, nos deixa envolver por tantas coisas favoráveis aqui nesse ambiente, os fluidos, as energias e, acima de tudo, as intuições para que o palestrante pudesse colocar as suas considerações de uma maneira tranquila, de modo que todos aqui presentes pudessem absorvê-las. Que levemos daqui toda essa atmosfera favorável, de volta às nossas casas, para junto com os nossos familiares, que tenhamos uma semana abençoada e que na próxima segunda-feira possamos novamente estar aqui, dando continuidade nos nossos estudos. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Em seu nome e em nome de Deus, encerramos as nossas atividades na noite de hoje. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece.